Olha, uma mulher condenada por roubo conseguiu uma decisão da justiça para cumprir pena em prisão domiciliar e cuidar de uma filha doente, né? A garotinha tem 13 anos de idade, sofre de um problema grave, não pode se locomover sem a ajuda de um acompanhante. E então nos surgiu a seguinte questão que eu acho que nós precisamos entender, né? Em que situação esse benefício chamado prisão domiciliar pode ser concedido? Nós convidamos aqui a doutora Fernanda Carneiro. Doutora Fernanda é professora da Faculdade de Direito do Instituto de Direito Público de São Paulo. Fernanda, muito obrigado pela gentileza. Obrigada. Bem-vinda aqui no Jornal. Prazer em conhecê-la. Prazer. Fernanda, em que situações, então, uma mulher pode sair do local onde ela está presa para poder cuidar das suas crianças em casa? Então, existem duas situações diferentes em que esse benefício é concedido. A primeira delas é em substituição ao regime aberto de prisão, ou seja, o regime aberto é aquele no qual a pessoa sai durante o dia para trabalhar e à noite se recolhe na chamada casa de albergado. Então, a Lei de Execuções Penais, ela autoriza a pessoa que tem mais de 70 anos, que tem um filho menor, que esteja grávida, a substituir essa prisão em regime aberto pela regime domiciliar. Isso é uma pessoa que está cumprindo pena. Cumprindo já pena. Já foi condenada. Exatamente, ela já foi condenada, ela progrediu do regime ou ela já começou no regime aberto e ela tem essa possibilidade de substituição. Na prática, praticamente todo mundo que está no regime aberto acaba cumprindo o regime domiciliar, porque as chamadas casas de albergado existem em quantidade ínfima. Então, não dá para todo mundo que tem esse benefício, tem essa possibilidade, trabalhar fora e depois voltar para essa casa de albergado. Então, a pessoa acaba cumprindo a pena em regime domiciliar. E a outra possibilidade é em substituição à prisão preventiva, ou seja, no curso do processo, a pessoa ainda não foi condenada, não tem uma sentença condenatória, mas estão presentes aquelas possibilidades de prisão preventiva, que são risco à ordem pública e à ordem econômica, o risco da pessoa fugir, ou o fato de ela estar destruindo provas, ela está ocultando, ameaçando testemunha. Então, nesse caso, em substituição a essa prisão, que não é em decorrência da pena, é uma prisão provisória, é autorizado a prisão em regime domiciliar para pessoa maior de 80 anos, que tem um filho doente, que esteja grávida mais 7 meses, que tem algum dependente menor de 12 anos que precise dos cuidados daquela pessoa. Então, nesse caso mencionado dessa pessoa, dessa mulher que tem essa filha, ela tem microcefalia, essa primeira possibilidade que eu comentei. Então, ela já tinha sido condenada, inclusive ela foi condenada a uma pena alta, 16 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de roubo. Ela já tinha cumprido parte dessa pena, ela tinha progredido para o regime semiaberto, ela teve direito a uma dessas saídas temporárias de Natal, em que a pessoa sai, passa alguns dias fora e depois retorna para o presídio, e ela fugiu. Ela ficou fugida por alguns anos, ela não cometeu nenhum crime nesse período e acabou sendo recapturada. Então, depois que ela foi recapturada, ela voltou para o regime fechado e daí ela pleiteou essa possibilidade de substituição. Agora, me explica uma coisa, essa decisão é uma decisão ainda em caráter provisório? Ou qualquer das pessoas que estiverem presas, mulheres que estiverem presas, poderão reivindicar a mesma coisa? Ela é em caráter provisório, inclusive em relação a essa mulher, porque ela foi concedida de forma liminar. Então, foi uma ministra, a ministra Maria Tereza, lá do STJ, ela autorizou liminarmente, então, uma decisão ainda provisória, que ainda vai ser analisada com mais calma e pode, inclusive, ser revogada. E ela se aplica só para esse caso específico, ou seja, ela não vale automaticamente para outros casos similares, mas lógico que as pessoas, os advogados de clientes em situações análogas, eles podem pedir para esse benefício ser aplicado para ela também. Então, olha, o STJ já entendeu que esse caso seria o caso de prisão em regime domiciliar, então pleitear isso para os próprios clientes. Agora me explica uma coisa, no caso então da prisão preventiva, é o caso da ou da mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que também adquiriu esse benefício? Exatamente, no caso dela, ela tinha sido presa preventivamente, então o juiz entendeu que ela estaria ocultando patrimônio, então aquelas joias... Por isso que ela estava presa. Exatamente, então ela foi presa, ela ainda não foi condenada, foi uma prisão no momento do recebimento da denúncia, então uma prisão provisória, ou seja, no curso do processo. O juiz entendeu que ela poderia estar destruindo provas, eventualmente ocultando patrimônio, então aquelas joias todas que teriam sido compradas com o intuito de lavagem de dinheiro, e no momento do recebimento da denúncia, ele determinou que ela cumprisse a pena provisória. Agora, quem autorizou para que ela voltasse para cumprir em casa
Foi o mesmo juiz ou não? Não, Foi não. outro juiz? Exatamente, teve um recurso. No recurso do tribunal? Exatamente. Daí, inclusive, até foi uma... o tribunal primeiro decidiu que, liminarmente, que ela poderia cumprir a pena em regime domiciliar. Depois, essa liminar ela foi cassada, ela voltou para o regime fechado e agora, atualmente, ela está no regime domiciliar. Porque o juiz entendeu que ela tem filhos menores e que os filhos menores não poderiam prescindir do convívio do pai e da mãe ao mesmo tempo. Porque como tanto o Sérgio Cabral quanto ela estavam presos, esses filhos estavam sem cuidado. Agora, isso abre precedente para outras mulheres cujos maridos estão presos, pedir o mesmo benefício? Exatamente. Foi até uma questão bastante polêmica que se discutiu essa questão do princípio da isonomia, que muita gente estaria num caso parecido com o dela e que as pessoas não tiveram esse benefício. Então, daí surgiu essa questão, bom, quem tem um advogado bom consegue esse benefício, muitas outras presas em situação similar não conseguem. Então, esse foi um ponto polêmico ali do caso do Adriano Anselmo. Entendo. Bom, eu imagino, né, que muitas outras devem estar tentando a mesma coisa. E procurando advogados que possam obter esse mesmo benefício. Certamente. Esse caso dessa mãe com essa filha com microcefalia, se isso for mantido depois por uma decisão colegiada lá do Superior Tribunal de Justiça, com certeza isso vai abrir um precedente enorme para outras pessoas pleitearem esse benefício. Né? Então, porque foi uma situação um pouco diferente, que não foi o regime aberto de prisão sendo transformado no regime domiciliar. Então, foi do regime fechado direto para o regime domiciliar. Tá. Exatamente. E ainda mais de uma pessoa que já tinha fugido, né? Ela estava foragida, foi recapturada. Então, ou seja, ela poderia se aproveitar da situação e fugir novamente. Exatamente, exatamente. Então, é um caso que tem umas particularidades bem... Assim, é um caso bem singelo, bem singular. Vamos ver se vai ser mantida essa decisão mesmo. Fernanda, uma das críticas que a gente ouve da população, de uma maneira geral, é que as penas são pesadas, mas depois elas começam a diminuir, né? E diminuem muito. Isso é uma característica do direito brasileiro, isso existe em todo lugar, é uma maneira de apressar a ressocialização para que a pessoa possa voltar à sociedade. Qual é a sua opinião? Exatamente, né? Eu acho que é isso. O intuito da prisão, hoje em dia, é você conseguir fazer com que aquela pessoa se reintegre à sociedade quando sair e que não cometa mais crimes. Então, essa progressão, que é uma característica de inúmeros países, ela vai reinserindo o preso aos poucos na sociedade. Então, ele começa uma pena em regime fechado, ele passa para o semiaberto, em que ele sai para trabalhar durante o dia e volta, se recolhe à prisão novamente à noite, passa para o regime aberto, em que ele é monitorado, a tornozeleira eletrônica, para que não cometa mais crimes, enfim, tem todo um cuidado com aquele preso para, por fim, passar ao convívio integral com a sociedade. Essa crítica que se faz de que as pessoas, às vezes, você vê condenações a 200 anos e a pessoa acaba cumprindo um prazo super curto de pena e é colocado em liberdade. Primeiro, aqui no Brasil, a pessoa pode cumprir no máximo 30 anos de prisão e depois automaticamente ela é colocada em liberdade. Então, ainda que se condene a enfim, anos e anos... Tipo o Abdel Maci. Exatamente, ele foi condenado a mais de 100 anos, quase, se não me engano, 200 e tantos anos. Ele pode cumprir no máximo 30 anos em regime fechado e depois ele sai. Mas, além disso, a partir do momento que você cumpre uma fração da pena, e daí depende do tipo de crime, 1/6, 2/5, enfim, você já pode progredir para o regime semiaberto. E é isso que acaba chocando muito a sociedade. Então, como nesse caso da Ana Carolina Jatobá, madrasta da menina Isabela Nardoni, ela foi condenada a uma pena elevada, acho que quase 30 anos, 26 anos de prisão. Ela cumpriu, acho que 10 anos, acho que até um pouco menos, e agora ela já faz jus a esse benefício do regime semiaberto. Então, ela, pela letra da lei, ela já faz jus, ela cumpriu esse percentual da pena, ela tem registro de bom comportamento carcerário, então você aplicando o Código Penal, o Código de Processo Penal, realmente ela já pode sair para passar o dia fora da cadeia. Fernanda, muito obrigado pela gentileza. Obrigada a você. Bom, eu acredito que com a participação da doutora Fernanda Carneiro, né, ficou mais fácil a gente poder entender essa questão de progressão de pena, né, para que a gente vá aprendendo isso, porque é muito mais do que uma questão de direito, é, acima de tudo, uma questão de cidadania.